Então, quando a gente faz a coisa errada, depois você tem que pagar o preço para consertar. E tenho a Isabela de 15 anos. Então, assim, esse livro, né, O Poder da Esposa que Ora, ele é maravilhoso, né? Eu li ele em 2006, quando eu me converti, e as 2 primeiras páginas, quando eu comecei a ler, eu fechei ele e falei, Senhor, eu não quero ler, porque eu não quero ser confrontada. Então, fechei, fiquei ali 2 semanas, e essas 2 semanas o Espírito Santo remoendo, mas você não quer transformação? A transformação, ela tem que partir de você, é de dentro para fora. Então, ele começou ali a me despertar, né? Porque o Espírito Santo, ele não incomoda, né? Eu acredito que o Espírito Santo, ele nos desperta, né? Ele nos desperta, ele nos orienta, né? Ele nos constrange com o amor dele, e eu li esse livro e foi maravilhoso, e esse ano a gente estudou ele, e agora estamos aqui de novo, então sempre eu acredito que Deus tem algo a transformar em cada um de nós. E eu creio que esses 30 dias vai ser, assim, surreal nas nossas vidas. A sua história é compartilhada com a minha. A primeira vez que eu ganhei esse livro, eu abri e só li a primeira fase, que foi O Poder, só. Eu disse, esse livro não dá para mim. Não estou nessa fase, ele é muito confrontador, eu não quero desafiar isso. E aí eu fechei, eu ganhei esse livro em 2010. Já fazem exatamente 13 anos que esse livro estava fechado, esperando uma oportunidade de ser lido. E eu estou lendo agora pela segunda vez, e hoje o Senhor já me sacolejou de novo. Né? Porque eu li a primeira vez em janeiro, na mentoria, na primeira turma. A gente leu o livro completo. Tiveram mulheres que estavam assim, já no barco, abandonando o barco, pulando mesmo, sabe? Pulando a golpe, assim, ó. E o Senhor deu outra direção, e as mulheres voltaram, e a gente conseguiu terminar com a turma completa. Ninguém desistiu. Para a glória e nome do Senhor Jesus. Mas é muito desafiador esse livro, por isso que a estratégia de lermos juntas é justamente para isso, para que você continue a leitura dele, para que você continue em oração por cada capítulo, né? Agora sim, a Jocilene Araújo vai falar. Pode abrir, meu bem, seu microfone, pode falar. Oi, boa noite. Porque tive um problemazinho e eu estava com o celular da minha filha, Gabriela. Por isso estava dando Gabriela. Né? Aí agora eu passei para o meu. Que bênção, né? Conseguiu aí o acesso, ainda bem, graças a Deus. Fale aí, você é casada há quanto tempo? Onde você está? Meu nome é Jocilene, sou aqui de São Luís e eu tenho 29 anos de casada. Casei cedo, bem jovem. Casou Casei com 20 cedo? anos. Você é bem novo. É isso que eu estava impressionada. Deus te abençoe, viu, querida? A próxima Obrigada. é Costa. É isso mesmo que está aqui para mim? Abre aí teu microfone. Cortou, mas sou eu, né? É o Élica? Tá com o Élica. Eu sou Élica, sou de São Paulo, eu sou casada há 9 anos. O Élica de São Paulo. Isso. Bênção, Élica, casada há 9 anos. Tem filhos? Tenho 2 filhos. Ai, que bênção. Deus te abençoe, viu, querida? Então, acho que todo mundo que está aqui já se apresentou, já são 8h05 e eu preciso começar a minha aula, porque a gente tem 1 hora de aula certinho, né? Então, a gente precisa começar. Como acontecem as dinâmicas? As aulas já estão todas agendadas, tá? De acordo com o cronograma, serão 8 aulas, 8 videoaulas. E você vai poder participar ao vivo aqui, que é o ideal, você participar ao vivo, porque normalmente as meninas sabem que no final eu faço orações direcionadas. E de acordo com o que o Senhor vai me direcionando, eu vou orando e o Senhor vai liberando palavras profundas para as mulheres. Então, você participar ao vivo tem esse diferencial de você, além de receber a oração mais direcionada para você, você também vai poder falar e compartilhar aquilo que você está passando, e que pode edificar a vida de outras mulheres. Então, se você sentir no seu coraçãozinho que você precisa falar algo, mas você tem vergonha, você tem medo de ser criticada, mas seu coração, ele pulsa assim, bem rápido, como se o Espírito Santo estivesse te ativando, fale,
Porque normalmente tem outra mulher passando pela mesma situação e ela não sabe como resolver aquilo, tá? Aqui a Dani é apenas uma interlocutora, né? Eu estou aqui só ajudando vocês, direcionando, mas toda a obra é feita pelo Espírito Santo. E às vezes ele quer usar você para ajudar outras mulheres. Assim foi na outra mentoria, tá? Teve muitas mulheres que vinham aqui, compartilhavam, e era exatamente o que a outra mulher estava passando, e era a solução, muitas vezes, para o problema da outra. Então, não fiquem assim, achando que só a Dani pode falar, só a Dani pode fazer. Vocês todas estão autorizadas a subir aí a mãozinha, né? Que a gente tem uma mãozinha, sobe a mãozinha, Dani, eu recebi do Senhor nisso, eu quero compartilhar isso. Tá aí chegando mais 2 mulheres da minha equipe, gente, Deus é muito bom comigo, ele tá me dando uma equipe maravilhosa. A Cris Caetano é a minha administradora financeira, a mulher que mexe com toda a parte financeira do ministério, né? Eu preciso dela para isso. Louvado seja o Senhor pela sua vida, minha querida. E a Adriana Lobão, que mexe com toda a questão do meu site, formulários de inscrição, de tudo. Tudo é com ela, essa parte de inscrição, de formulário. Ainda tem a Joyce, que é da minha parte de mídia social, né? Ainda tem minhas intercessoras amadas, as meninas das minhas 2 agendas, que é a Miriam, que está aqui, ela faz minha agenda nacional, e a Lorena, que faz a minha agenda internacional. Então, louvado seja Deus por todas as coisas, a gente não consegue caminhar sozinhas. Outro anúncio para vocês, antes da gente começar a orar. Não percam a leitura do livro. Faz logo, primeiramente, um horário para você ler o livro. Você precisa ter aquele horário durante 30 dias, porque senão, se você esquecer de ler um dia, muitas vezes você vai ficar para trás na leitura do livro e você não vai conseguir acompanhar, tá? Então, já estabelece um horário. Dani, mas eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Amada, esse mês você vai se comprometer a acordar 1 hora mais cedo, para você ter tempo para ler esse livro. A leitura do livro é essencial, porque senão você vai estar orando comigo de meio-dia e você vai estar voando sem saber o que está acontecendo. Então, eu faço orações direcionadas no capítulo. E quando for a aula ao vivo, a gente vai trabalhar os capítulos referentes àqueles dias das aulas, né, que foram dos capítulos que foram lidos. Hoje, por exemplo, a nossa aula vai ser em cima do primeiro capítulo já. Dani, você já vai dar aula? Sim. A gente não está aqui para perder tempo. No reino, a gente não desperdiça tempo. No reino, a gente ganha tempo. A gente faz o relógio trabalhar ao nosso favor, tá? Então, não perca a leitura do capítulo. Faça sempre um horário para a leitura e o horário da oração. Meio-dia no seu relógio vai dar aquele alarme. Dani, mas eu estou no meio da audiência, como é que eu faço? Aí pede ao juiz, excelência, posso ir no banheiro? Entra no banheiro, 2, 3 minutos, faz a oração ali, em cima da oração que foi feita, faz a oração também, a sua oração específica para o seu marido, e depois sinta-se liberada pelo Senhor, tá bom? Então, a gente precisa cumprir esse horário. Dani, às vezes não vai ser meio-dia em ponto, vai ser meio-dia e 10, meio-dia e 20, mas tem que ser entre meio-dia e 1 hora. A hora meia ali, que eu vou estar colocando a oração e vocês vão estar orando também. Vocês podem orar antes que eu, devem. Se vocês quiserem orar, feito a Larissa hoje no grupo, podem orar, fiquem à vontade, compartilhem, tá? E qualquer dúvida quanto à plataforma, tudo é resolvido com a Estefânia. De vez em quando, a Estefânia também é da minha equipe, essa mulher que me ajuda com o WhatsApp, que meu WhatsApp não para. Creio, ele não para. Às vezes eu tenho que desligar o telefone. Então, eu preciso que vocês entrem em contato com a Estefânia. Dani, eu perdi uma aula, estou em dúvida, qual é a aula agora? A Estefânia vai te ajudar com isso. Ela vai te dar toda a orientação da plataforma e das aulas, tá bom? E ela vai ter o maior prazer de te conhecer e ajudar você, tá? Então, essas mulheres estão aqui, essas guerreiras desse time que eu tenho, são guerreiras que o Senhor me apresentou, assim como Davi, ele tinha um chamado, uma unção, mas eles tinham os guerreiros dele. E assim também eu tenho essas mulheres guerreiras que eu apresentei para vocês agora. Vamos orar para a gente começar. Sempre eu oro, né, no início das aulas, mas eu gosto também que vocês orem no final. Eu sempre vou direcionada pelo Espírito para alguém estar orando.
Às vezes você pode não se sentir preparada ainda, né? Ah, eu não me sinto preparada para orar por tanta gente, mas já vai se acostumando, já vai, né, sentindo como é esse poder da oração. Eu lembro que há 7 anos atrás, quando eu era chamada para orar num grupo de mulheres, eu ficava me tremendo, eu me tremia, as palavras não saíam e não saíam. Isso é por falta de prática. Quando você começa a praticar a oração, você vai ver que você vai orar em qualquer lugar, até no meio de uma frente de uma igreja com 3.000 pessoas, porque você está falando com o Senhor e não com as pessoas. A sua oração é direcionada para Ele. Então, desde hoje, eu já quero que você vá vencendo esse medo no seu coração. Eu vou vencer esse medo, eu vou conseguir. À medida que for passando, você vai ver que a gente vai empenhar muitas orações aqui, muitas. E você vai se sentir desafiada a fazer a sua também, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esta noite. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que tu nos concedes, Senhor, de abrir mais uma turma dessa mentoria Esposas Orando. Assim como vimos tantos milagres na primeira turma, nós cremos que o Senhor derramará milagres aqui também entre nós. Pai, em nome de Jesus, traz todas essas mulheres, Pai, que elas empenhem valor nessa mentoria, que elas empenhem orações, Pai, que elas empenhem a leitura do capítulo, que elas possam ver direcionamentos do Teu Espírito através de tudo isso que elas vão gerar aqui nessa mentoria, Pai. Passeia com o Teu Espírito Santo essa noite, Jesus. Faz uma obra maravilhosa no nosso meio. Torna algo simples, Senhor, extraordinário para nós hoje. E que cada mulher saia daqui hoje com uma porção exata daquilo que ela vinha buscar em Ti, Pai. É assim que nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? O Senhor vai tornar algo simples que a gente veio fazer aqui em extraordinário na vida de cada um de vocês, creio. Tudo que a gente começa, tudo que a gente empenha valor, o Senhor, Ele olha o nosso coração. Porque tem mulheres que vêm para cá porque elas querem também estar cobertadas de alguma coisa, né? Ah, eu vou para esse negócio porque pode ser que essa bênção chegue para mim também. Só que elas não empenham valor. E a gente precisa empenhar valor no reino. Quando o Senhor te der um talento para você fazer, você não pode pegar e cavar ele, achando que o Senhor não vai vir cobrar aquilo de você. Você tem que pegar o talento que você vai receber a partir de hoje, dia 1º de março, e você vai empenhar valor nele. Você vai multiplicar isso em oração, em comprometimento, em propósito. Você não está firmando propósito comigo, não. Você está firmando propósito com o Senhor. E, além disso, você está se comprometendo em orar por outras mulheres. Porque quando a gente ora em unidade, a gente está orando também pela vida uma das outras. Então, se você abandona esse barco aqui, é você e o Senhor. E aí as coisas começam a não fazer efeito. Para você ver milagres acontecer, você tem que ser uma mulher de fé, que caminha de fé em fé e de glória em glória. Não adianta querer milagres sem você empenhar o primeiro valor, sem você dar o primeiro passo, tá? Eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, porque eu fiz essa abertura agora, mas o Senhor sabe. Tem mulheres aqui que vieram buscar algo, que elas nem sabem onde achar, mas elas têm que empenhar, além disso, valor naquilo que o Senhor tem pedido para elas fazerem, porque senão não adianta nada. O Senhor vai te dar esse talento, Ele vai te dar essa oportunidade, e você vai cavar e enterrar isso, se você não tiver sabedoria suficiente e nem disponibilidade de tempo, disponibilidade de recursos para você fazer isso. Então, é importante que você tenha tempo, foco, esforço. E aí você vai conseguir se organizar. Se você não tiver um tempo para ler, para orar, se você não tiver o esforço de fazer isso, porque muitas vezes você vai estar ocupada, mas você vai se garantir que você vai fazer essas orações. Gente, eu fiz oração, mês de janeiro eu fiz oração dentro de banheiro, na estrada, com meu marido dirigindo, eu passei 32 horas na estrada, e mesmo assim eu orei, de meio-dia. E as meninas sabem, tem umas que até riam, porque passavam as motos por mim, e às vezes minha oração ficava cortada. Mas como foi abençoador para a minha vida essa mentoria. Meu casamento, assim,
deu outro acesso, outra visão, eu comecei a entender as coisas que Deus queria fazer até com a minha vida, né? Deus me deu respostas que eu estava sem encontrar. As pessoas, até nessa mentoria eu encontrei isso, as pessoas me intitulavam de muitas coisas, elas me intitulavam de pastora, me intitulavam disso, daquilo, eu disse, não, eu sou a Dani Fortuna, uma mulher usada por Deus, essa sou eu. E eu consegui encontrar até a minha própria identidade, sabe? Foi nessa mentoria, eu sou esposa de Henrique, eu sou mãe de Lara e Luísa. Foi nessa mentoria, porque a gente quer buscar muitas coisas fora, a gente quer título, reconhecimento, a gente quer muita coisa, mulheres. Só que a gente tem uma identidade inicial. A gente é serva do Senhor, nós somos esposas. E muitas mulheres não sabem onde está a identidade delas. E esse primeiro capítulo é justamente sobre isso. A sua esposa, quero apresentar para vocês que a sua esposa, e o seu poder vocês leem em casa, tá? Eu quero que vocês leiam o seu poder, porque ele não está dentro da nossa descrição, mas ele é importante, que é justamente o prefácio, né? A sua esposa é algo assim que a gente precisa se posicionar. Eu tenho chamado muitas mulheres a se posicionar no ser esposa. Eu tenho convocado essas mulheres. Não só eu, mas eu não posso entrar nessa convocação por vocês. Cada uma tem que fazer a sua opção. Cada uma tem que dar seu passo inicial. Então, o que essa autora propõe para isso? Primeiro, ela propõe que a gente deve orar pelas esposas, para depois a gente orar por nossos maridos. Dani, mas eu vim aqui buscar algo diferente. Eu vim fazer outro caminho. Meu casamento não está bem, meu marido não está bem, eu não estou bem com ele está lá em vícios, e isso está derrubando nosso casamento, mas eu quero te pedir, amada, tenha calma. Vamos começar pelo início de todas as coisas. Deus é um Deus de ordem, e a gente não pode atropelar a ordem de nada. Primeiro, a gente precisa justamente olhar para dentro de você e dizer assim, quem é essa esposa? Quem é essa mulher? Quem sou eu como esposa? Você já se perguntou isso? Quem sou eu como esposa? Eu sou uma mulher que faço as coisas para o meu marido porque eu quero receber algo em troca? Ou eu sou aquela que serve primeiro, ama primeiro, respeita primeiro, sabendo que o Senhor tem me olhado de onde Ele está, e no momento certo o Senhor vai acrescentar graça na vida do meu marido. É essa mulher que o Senhor tem buscado. São as verdadeiras adoradoras. O Senhor não quer qualquer esposa. Ele chamou você para ser uma esposa especial. Uma esposa à luz da palavra. Dani, mas eu não sei entender essa esposa à luz da palavra. Ela é muito difícil de rodar para mim. Porque eu tenho ensinamentos que o mundo me ensinou a ser. E eu não posso ser besta. Eu não posso ser besta. Eu preciso me impor. Eu preciso ter um lugar. Meu marido precisa me respeitar e ele precisa me ver. E ele precisa também me amar. E eu quero te dizer hoje que eu já fui essa mulher. E que quase levei o divórcio. Porque eu achava que tudo tinha que rodar ao meu favor. Tudo tinha que rodar para mim. Tudo tinha que, qualquer coisa que eu fizesse, a mínima que fosse, tinha um interesse em troca. Tinha algo que eu teria que ser reconhecida. E hoje eu quero te convidar a sair desse lugar miserável que o inimigo nos coloca. Ele coloca na nossa mente, no nosso coração, que tudo tem que ser ao nosso favor. Tudo tem que girar em torno do nosso umbigo. E esse é um lugar de egoísmo. Quero te dizer, te apertar a tua mão e te garantir que esse é um lugar muito perigoso, um lugar de egoísmo. E eu quero te convidar a entrar num lugar diferente. Eu quero te convidar num lugar de ser esposa à luz da palavra.
Uma esposa à luz da palavra, ela é uma mulher humilde. E a humildade não tem a ver com fraqueza, não. A humildade tem a ver com servir. Você é aquela que serve primeiro. Quando você vê sua casa bagunçada, que você vê que está tudo fora do lugar, você é aquela primeira a gritar, ou é você primeiro, é a primeira a começar a pegar as coisas do chão? Porque se você for a primeira a gritar, as pessoas sempre vão deixar tudo no mesmo lugar. Porque elas não vão fazer para você. Mas se você for aquela primeira que começa a pegar as coisas, a sua família vai ver você fazendo. E eles vão te ajudar. Eles vão cooperar. E é justamente esse lugar que essa mulher fala do livro. Se você sentir ressentimento, ira, incapacidade de perdoar, ou tiver uma atitude ímpia, mesmo que haja uma boa razão para isso, terá dificuldade de não ter as respostas das suas orações atendidas. Então, vou repetir. Se você tiver dificuldade de perdoar, uma atitude ímpia, mesmo com a boa razão para isso, porque a gente arranja, viu? Olha, se tem mulher safa, ela arranja sempre uma boa razão para justificar o seu egoísmo. Sempre. Sempre. Eu sei que qualquer uma de vocês já sabe na ponta da língua qual a resposta dá para o marido quando o marido não te ajuda. Eu sei a resposta que você já vai dar, dizendo assim, ninguém me ajuda nessa casa, tudo fica para toa. E aí isso vai gerando no coração, no seu coração, um ressentimento, e no coração dos seus vai gerando o quê? Aquela mulher sempre murmuradora, reclamona, que todo mundo evita. Você já percebeu que uma mulher murmuradora todo mundo evita? E o nosso marido não é diferente, porque lá em Provérbios fala, né, que é melhor deixar viver com a gota d'água batendo assim, ó, do que com uma mulher murmuradora. É difícil viver com uma mulher murmuradora, gente. Essa mulher precisa sair de dentro de nós. Dani, mas como eu tiro essa miserável de dentro de mim? É sempre pensando que você faz para o Senhor e não para homens. Quando você serve sua família, você não serve para você ou para eles, você serve primeiro o Senhor. Isso te impulsiona. E eu dizia ontem para o meu marido, ontem à noite, que ele estava meio triste, meio baqueado, eu disse, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu também fico triste de viver essa situação aqui na minha casa, de ver minha casa mudada por estar aqui com minha sogra. Eu acabei de botar o jantar na minha sogra, eu fico nessa responsabilidade todos os dias, porque minha sogra é cadeirante, ela não anda. Então, eu tenho que ir lá dentro, tenho que fazer a comida para ela, fazer a janta dela, entregar a janta dela. E aí, eu já estava na vibe de me ver livre, as crianças crescendo, então eu já estava mais em outra estação, as coisas fluindo, de repente, vum, mais uma pessoa para depender de mim. E não foi só uma, foram dois. Meu sobrinho também, de 19 anos, que eu tive que assumir como filho. Aí eu fiquei pensando, sabe? Ontem à noite eu disse para ele, você acha que eu não queria acordar numa casa diferente todo dia? Acordar numa casa diferente, ter minha casa só para minha família. Mas eu não vejo assim, com essa dificuldade. Eu tento de manhã dizer assim, Senhor, me dá hoje o melhor dia que o Senhor pode me dar. Me dá um novo ânimo nessa situação. Que eu não olhe as circunstâncias, mas que eu olhe para o Senhor. Então, aquilo me impulsiona, eu já acordo motivada pelo Senhor a dar o meu melhor naquele dia. E isso foi mudando a atmosfera da minha casa. E a partir do momento que eu sempre me coloco nessa posição de vítima, que eu encontro ela, porque o inimigo sempre faz a gente encontrar essa posição, né? A gente entra no lugar de vítima e diz assim, minha vida tá um caos, eu não quero viver assim, eu quero jogar tudo pro alto, eu não quero essa vida para mim, eu não quero esse marido para mim, eu não quero esses filhos para mim, eu quero ir embora. Eu não sei se você já chegou nesse caos, mas eu já cheguei várias vezes. E aí eu pego o caminho contrário e digo assim, Senhor, me põe num lugar em que eu olhe para o Senhor e o Senhor me dá um novo ânimo, uma nova força. Eu estou aqui hoje com vocês, mas eu já tive duas reuniões, já tive live e eu estou aqui com vocês e o Senhor está me dando um novo ânimo.
É disso, sabe, mulheres? Às vezes as circunstâncias não vão mudar, o marido ainda não vai mudar, mas você pode pedir ao Senhor que te dê um novo ânimo, e você, como esposa, pode mudar essa situação. Tirar a carapuça, a capa de mulher murmuradora e entrar nesse lugar de gratidão. Quando a gente entra nesse lugar de gratidão por sermos esposas, o Senhor nos olha e vai dizer, filha, agora sim, eu estou vendo uma só carne florescer. E esse uma só carne do ser esposa é muito forte. E muitas mulheres não sabem desafiar isso. Elas ficam lutando contra a própria carne delas, querendo afastar. E o Senhor sempre tentando unir. E o Senhor sempre fazendo uma obra para unir, mas você sempre quer afastar. Sempre quer afastar. Então, essa obra de ser uma só carne é algo muito forte. Eu escutei de uma amiga minha, e eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela disse para mim assim, Dani, quando meu marido estava fraco, envolvido nas drogas, muito envolvido, na pior fase do nosso casamento, eu pedi autoridade no nome de Jesus, porque ele era uma só carne comigo, e eu entrava na só carne dele para interceder por ele, e dizia assim, a porta é aberta, porque eu sou uma só carne com ele. Gente, eu fiquei admirada com a visão espiritual dessa mulher. E ela dizia isso ao Senhor, Senhor, eu sou uma só carne com ele, eu entro aqui na autoridade no nome de Jesus, para orar por ele, mesmo ele não tendo direção, mesmo ele não tendo discernimento do que ele está fazendo, mas eu sei que é pecado, e eu oro pela vida dele, eu intercedo por ele. Esse lugar de intercessão da esposa é muito importante. Mas você tem que se levantar primeiro como esposa. Você precisa tomar autoridade no lugar de esposa. E ninguém pode fazer isso por você. Sabia que nem o Senhor fará se você assim não se colocar? O Senhor, ele respeita as nossas vontades. Deus, ele não invade a vida de ninguém. Certo que você vem pelo amor ou pela dor, mas ele vai esperar sempre o seu primeiro passo. Por isso que é muito importante para mim hoje convocar você para esse lugar do ser esposa. É muito importante você entender o seu papel, as suas responsabilidades espirituais. Você tem responsabilidades espirituais de orar pelo seu marido, interceder por ele, se colocar em oração sempre, para que essa uma só carne vá se efetivando cada vez mais e haja um cumprimento disso. Além disso, ela fala assim, ó, que o Senhor busca mulheres com coração puro. Quando o Senhor passeia, ele vai, ó, e ele me disse isso no carro ontem. Filha, quando eu passeio, eu vou experimentando o aroma de cada mulher. Cada uma de nós tem um aroma diferente para o Senhor. É como se fosse flores no jardim do Senhor. E quando o Senhor passa, né, quando ele vai passeando, quando as orações estão sendo empenhadas, aquilo dali vai subindo como um aroma suave no trono da graça. E aí ele vai olhar para nós e vai dizer assim, cadê os corações puros e retos dessas mulheres? Essas que eu quero atender, essas que eu quero abençoar. Só que para entender o coração puro e íntegro, a gente precisa entrar nesse lugar de integridade. E a autora fala justamente isso, que ela levou alguns anos até para compreender que seu marido jamais seria uma imagem que ela idealizava. Ela idealizava um marido ideal. E o Senhor, muitas vezes, ele te deu aquele marido ali. Aquele para você cuidar, para você amar, para você lutar as suas guerras. Só que muitas vezes a gente quer fazer o que a gente está passando, o que o nosso marido vai passar. E muitas vezes não vai ser assim. O nosso marido ele não vai mudar porque a gente quer. E o Senhor quer que a gente continue com o coração puro e reto. Mas como, Dani? É muita luta com esse homem. Eu quero que esse homem mude. Olha, eu escuto tantas mulheres, você não tem noção de quantas mulheres eu escuto. Dani, eu quero que meu marido mude. O que é que eu tenho que fazer para ele mudar? Eu disse, ixi, filha, não é melhor você começar a orar por você? Eu sempre aconselho.
Ore por você, para que Deus mude o seu coração, torne puro e íntegro. Porque quando o Senhor tornar o teu coração puro e íntegro, aí você vai começar a ver seu marido mudar. Porque a gente é muito fácil cobrar dos outros, né? Pureza e integridade. Mas quando o Senhor nos cobra, é algo que vem, assim, a confrontar o nosso coração. Por isso, hoje eu quero convidar você, se você quiser ter todas as suas orações como esposas escolhidas pelo Senhor, você precisa entrar nesse lugar de pureza e integridade. Um coração puro de uma mulher que é esposa, o Senhor vai olhar aí, vai gerar valor em todas as orações que você fizer por ele. Todas o Senhor vai ouvir. Dani, mas eu quero adquirir essa pureza, eu quero adquirir essa integridade no Senhor. Então, filha, se coloca diante dele. Coloca tudo que você tem, tudo que te faz mal. Eu fiz até uma live com as mulheres de segunda, e eu disse para elas assim, que o inimigo quer nos colocar sempre num lugar de escravidão, e a escravidão é o pecado. É um pecado, às vezes, pequenininho que a gente carrega, né? Que a gente acha que é pequeno, mas é tão grande como o adultério. E a gente não entende que o Senhor, ele não vai ouvir as nossas orações enquanto esse pecado estiver ali de uma maneira muito forte. Então, hoje, para que você entenda que as suas orações possam ser colhidas pelo Senhor, você precisa entrar nesse lugar de pureza e integridade. Pedir ao Senhor que tire todas as máculas da sua vida. Todas as escravidões que você passou, ou que você tem passado. E entre nesse lugar de entender a integridade e a pureza de uma maneira muito profunda. Se colocar diante do Senhor, Senhor, me perdoa meus pecados. Antes de entrar nessa live, as meninas que chegaram mais cedo, elas me viram, eu estava louvando, orando ao Senhor e já colocando no trono da graça dele todos os meus pecados que eu cometi hoje, porque nós somos pecadores, cometemos pecado todos os dias, eu não quero entrar na presença do Senhor com algum pecado dentro de mim. Então, é importante que você gere esse lugar diante do Senhor. E aí você vai, ó, a autora vai discorrendo aqui, ó. Um dos maiores presentes que você pode dar ao seu marido é a sua integridade. Esse é um dos maiores presentes que você pode dar para ele. Se você quiser dar um presente, você dá a integridade. E essa integridade sendo gerada pelo Senhor. Não a integridade que a gente faz força para ter, sabe? Tem uma integridade que a gente faz força para ter, né? A gente pode até enganar o nosso marido, mas o Senhor a gente não engana. O nosso marido pode até saber que a gente não fala mal dele, mas o Senhor sabe que a gente fala. Então, é um lugar muito específico, e você pode dar de presente para ele, mas primeiro você tem que fazer como para o Senhor e não para ele. E aí, esta exigência é especialmente difícil quando você sente que seu marido pecou contra você com grosseria, desrespeito, indiferença, irresponsabilidade, infidelidade, abandono, crueldade ou abuso. Mas Deus considera os pecados de faltas de perdão, ira, ódio, autopiedade, desamor e vingança tão nocivos como outros, como eu falei para vocês. Não existe pecadinho e pecadão. Existe o que a gente chama de pecado. É uma palavra só. É uma única palavra. E a gente só vê os maiores, né? Então, eu preciso que você entenda que esse local de integridade é dos pecadinhos e dos pecadões. É do pecado em si. E o inimigo sempre vai fazer isso, né? Denominar quais são os pecados maiores, denominar quais são os pecados menores. Eu estou na página 29, quem quiser acompanhar. Então, eu quero te convidar a justamente sair desse lugar de autopiedade, de muitas vezes se colocar nesse lugar de vítima e entrar num lugar de ser a autoridade e autora daquilo que você tem feito, tá? E, por fim, a linguagem suprema do amor, né? A gente precisa entender o perdão e as mágoas que a gente carrega. Isso é muito forte, porque palavras foram lançadas no nosso casamento, atitudes. Todas nós aqui temos, a mais novinha aqui, né, que é Lica, tem 9 anos de casada, né? Mas a gente sabe que muitas mulheres aqui já passaram por muitas coisas no seu casamento. A Larissa também, né, Larissa? Recém-casada, né? Quanto tempo, Larissa? Vai fazer 2 anos em outubro. 2 anos, é. Hoje a gente faz 3 anos de namoro
em outubro a gente faz 2 anos de casado. Amém. Larissa mora aqui em Brasília, né? É, Pois é. Então, é esse lugar que o Senhor quer para a gente. É um lugar que a gente esteja fazendo a linguagem do amor, a linguagem do perdão. Né? Teve uma vez que eu e meu marido, a gente se desentendeu muito forte, ano passado, e aí ele me chamou e disse assim, filha, sempre é tempo de oferecer perdão. O casamento é um lugar de perdão. E eu encontrei esse lugar. É um lugar de perdão. Casamento precisa ser um lugar de perdão. Porque senão, palavras vão sendo lançadas, aquilo vai no seu coração, ressentimentos acontecem, e você vai gerando aquilo dentro de você, daqui a pouco você está com uma bola de neve que você acha que tem que jogar tudo para o alto. Por isso, amada, eu te digo, a linguagem do amor é o perdão. No casamento não tem outra. Né? Tem as 5 linguagens do amor, né? Que é tempo de qualidade, presentes, também tem o toque físico, né? Me lembrem aí, mas tem mais 2. Me lembra aí, Palavras de afirmação, palavra de afirmação tempo e de qual é a outra? qualidade. A tempo de qualidade que você serviço, falou. Serviço. serviço. Serviço, meu marido é atos de serviço, olha como é que eu ia esquecer. Quando ele me vê passando as camisas dele, minha filha, ele é o homem mais manso da face da terra. Eu posso mandar para a lavanderia 1000 vezes, mas não vem do jeito que eu lavo. Gente, faz 3 dias que eu lavo a mesma camisa. Eu boto água quente, boto o Vênus, lavo na mão, venho, vou, venho. E ele, minha filha, tu ainda tá nessa camisa, eu digo que eu quero deixar ela impecável. Para você andar num domingo bem bonito para ir para a igreja. Então, esses atos de serviço é o que alimenta o meu marido, de amor. E o amor, o copo tem que estar cheio. Porque se ele não tiver, a gente vai buscar em outro lugar. Por isso que o perdão precisa acontecer para o copo continuar enchendo. Mas a gente perdoa de acordo com o que a gente quer, né? E Jesus ensinou a gente a perdoar 70 vezes mais. E esse lugar de perdão precisa ser sempre ofertado. Mas aí eu vou passar por besta. Eu vou passar por uma mulher que sempre aguenta todas as coisas. Filha, mas a obra não é sua, é minha. Sou eu que faço a obra. E você precisa descansar em mim. Eu vi tantas mulheres chegarem aqui com essa queixa, né? A queixa que o feminino nos aponta. Mas somos mulheres femininas e não feministas. Mulheres femininas que estão sendo, assim, geradas de uma maneira muito forte nesse tempo. Né? O tempo que o inimigo cegou a nossa visão, eu não sei se vocês são da mesma geração que a minha, mas nós fomos crescendo para ser educadas, para sermos independentes. Todas nós. E o inimigo plantou essa semente no nosso coração de uma maneira muito forte, da independência. E eu transformei essa semente da independência numa semente de liberdade na presença do Senhor. E essa liberdade vem de eu ser feminina. Sabe quem me ensinou a ser feminina? Foi a Devi Tairos. E eu devo muito à vida dessa mulher. Ela me ensinou a ser uma mulher feminina, na minha essência. E eu louvo a Deus pela vida dela, pelo que ela foi para mim. E eu estou pronta, assim, para dizer o sim do ID, eu estou pronta para fazer isso por essa mulher. E honrar a vida dela. Porque ela deu a vida dela para levar a experiência do lar para o Brasil. E hoje eu escutar, né, da sua filha, Trina, dizendo assim, não são as mulheres norte-americanas que vão formar minha equipe nesse ministério. O Senhor me falou que eram mulheres brasileiras, porque a minha mãe se doou pelo Brasil, e a minha equipe vai vir de mulheres brasileiras, como uma forma de retribuição ao ministério da minha mãe. Gente, quando eu fui convidada para essa equipe hoje, eu fiquei assim, eu fiquei sem palavras, eu só chorava. Uma reunião que me convocaram logo de manhã, e me incluíram nessa reunião e disseram, olha, vocês vão ser a equipe da Trina Justus, ela não tem equipe, ela está esperando as mulheres brasileiras, você está disposta? Eu disse, estou. Eu estou disposta, porque a Devi, ela me ensinou, ela me discipulou para ser uma mulher feminina, uma esposa à luz da palavra, uma mulher que serve ao Senhor, uma mãe, uma dona de casa, e depois, sim,
uma mulher que, né, uma servidora pública, uma empresária que eu sou. Mas todas essas prioridades, elas precisam estar em ordem na minha vida, porque senão começa a desordenar tudo, e Deus é um Deus de ordem. Ele precisa que você tenha ordem, até no ser esposa. Se você der a mais, a sua maternidade vai faltar um pouco. Se você der a mais numa área, a outra área vai ficar, ó, descoberta. Por isso que a mulher virtuosa, ela fazia tudo com maestria, porque ela ia cobrindo essas áreas, né? E a gente está aqui para isso agora, para ajustar a área do ser esposa. E por fim, por causa da nossa hora, se você estiver com algum ressentimento, e isso você vai levar para o curso inteiro, se você estiver com algum ressentimento com o seu marido, lance isso para o Senhor. Não é tempo de lançar para ele agora, tá bom? A gente está no início de um processo, no início de um projeto, no início de um propósito. Então, tudo que você tiver de ressentimento, de mágoa, algo que te acontecer no seu coração, eu peço que você hoje lance isso para o Senhor, escreva para o Senhor, fale para Ele. Senhor, aconteceu isso comigo, com relação ao meu marido. Eu quero que o Senhor me ouça, eu quero que o Senhor colha isso aqui e leve para o trono de graça, me apresente uma solução, um direcionamento quanto a isso. Ainda não é tempo de falar, é tempo de calar. Aprendam com a Rainha Esther. A Rainha Esther sabia o tempo de falar e o tempo de calar. Quando gerou todo aquele problema com o povo, né, e Amã perseguia o povo e queria matar, e foi aquela confusão, e Mardoqueu foi lá, falou para Esther. O que Esther fez? Ela não se antecipou, não. E nem foi aquela mulher imediatista, que eu tenho que resolver tudo hoje. Não, calma, amada. Ela foi aquela mulher prudente, ela convocou o povo, orou e jejuou com o povo 3 dias. Depois ela fez 3 banquetes. Fez o primeiro, fez o segundo, só no terceiro ela foi abrir a boca para pedir alguma coisa, porque ela estava esperando o momento certo que o Senhor ia oportunizar para ela. Então, tudo que você viver aqui, vai ter o tempo de você calar e o tempo de você falar. O Senhor vai te autorizar. E que você seja essa mulher sábia. As mulheres sábias, elas não soltam palavras ao vento. As mulheres sábias, elas sabem exatamente quando elas recebem do Senhor e quando elas têm que liberar algo. Então, fique esse alerta. Se você tiver com raiva do seu marido, conte isso para Deus. Se você tiver agora com aquela amargura no seu coração, conte para Deus. Se você tiver com a mágoa, conte para Deus. Dani, eu vou jogar tudo para Deus. Sim, agora sim. Você vai jogar tudo para Deus. Vai ter um tempo que você vai conversar com seu esposo. Tudo acontece no tempo determinado pelo Senhor. Lembram que a Estefânia estava aqui, ela deu ali o testemunho dela da live. Na época, ela estava vivendo uma situação muito difícil no casamento dela. Ela estava aqui com a gente na primeira turma. E ela falou, Dani, eu estava aqui chorando, todas as aulas ela chorava. Por quê? Porque ela estava sendo, assim, ministrada pelo Senhor, mas o marido dela estava desviado da igreja, fazendo coisas que ele nunca fez. E ela nunca tinha visto ele assim, mas ela continuou em oração, e ela continuava em oração. E sabe o que ela praticou? Que vai para você? O jejum do silêncio. Existe esse jejum também. Quando você for falar, faz as palavras voltar. Amada, faça o jejum do silêncio. Tem um efeito enorme na nossa vida. E essa mentoria é para você aprender que esse jejum do silêncio é para você lançar isso para o Senhor somente. Ainda não é tempo de falar. Ainda é tempo agora de calar e orar. É o tempo que a gente vai jejuar, calar e orar. Jejuar, calar e orar. Dani, mas eu quero falar. Eu preciso falar com esse homem hoje. Eu preciso que ele me entenda. Eu preciso que ele faça alguma coisa. Mas hoje você não vai falar. Você vai prometer para você mesmo e para o Senhor que você vai calar. E você vai orar. E à medida que você orar, o Senhor vai te direcionar do tempo certo que você tem que falar. Não sou eu que vou ter que te falar, não, tá? E quando a gente achar que não vai conseguir calar, coloca água ou farinha na boca. Amém, glória a Deus. Então,
Eu quero que você fique quieta e ore. É a última coisa que o Senhor vai te pedir hoje. E implicar não vai adiantar, não vai mudar a sua situação, implicar com seu marido. Criticar não vai adiantar. E algumas vezes também só falar não vai adiantar. Descobrir que a oração é a única coisa que funciona. A autora que falou isso aqui, ó. Então, por favor, tá na página, quem estiver acompanhando, 35. Tem esse tempo de ficar quieta e orar pelo seu casamento, pelo seu... Nós estamos num lugar de construção. Construção, o nome já fala. Ninguém pode entrar no prédio em construção. Ninguém chega entrando. A gente olha aquele prédio em construção e a gente fica ali muito tempo olhando. E as portas estão fechadas, mas o construtor está lá dentro. E assim vai ser a nossa vida aqui. Aqui vai ser uma construção. Você agora vai deixar o construtor construir essa mulher dentro de você. O ser esposa precisa ser construído. Não nasce, ninguém nasce sendo esposa. É uma construção. E você está fechada para a obra. Você entrou aqui nessa mentoria porque você está fechada para a obra. Dani, eu fechei para a obra e eu preciso agora ser reconstruída nisso. Eu rodei muito tempo em outros canais, em outras coisas, naquilo que me diziam que era certo, que era errado. E eu ia fazendo do meu próprio jeito, da minha própria cabeça. Então, agora, eu vou parar e ser reconstruída pelo Senhor, nesse lugar de ser esposa. Dani, meu marido, onde é que está nisso? Tu falou muito pouco nele, eu quero ver a mudança nele. Amada, vamos primeiro mudar, né? Deixar o Senhor mudar a gente, tá? Vamos primeiro deixar ele atuar dentro da gente. Não foi à toa que essa autora colocou esse primeiro capítulo, ser esposa. Não foi à toa, não. Ela poderia ter colocado aqui, o seu marido é assim. Mas ela botou o ser esposa em primeiro lugar, porque é um lugar que a gente precisa ser reconstruídas. E você está fechada para balanço. Você vai calar e vai orar. Você vai fazer o jejum do silêncio. Você vai servir. Você vai amar. Tem horas que você vai botar a mão na cabeça, vai dizer, como é que eu vou fazer isso, Jesus? E Ele vai te ajudar. Ele vai te dar estratégia no seu coração. E aí, ao fim, é isso que eu queria falar, né? Criando um lar, né? E ela fala também que você precisa criar esse lugar na sua casa. Não importa até que ponto você é liberada. Se você for casada, haverá sempre duas áreas que, no final das contas, serão sua responsabilidade, a sua casa e seus filhos. E entender essas prioridades faz toda a diferença, né? Já que ela citou aqui, eu tenho que falar, né, sobre as prioridades da mulher virtuosa. A mulher de Provérbios não é uma mulher inatingível, ela é uma mulher atingível, ela é um alvo, mas você consegue. Dani, como eu posso conseguir isso? Eu consegui. E você pode conseguir também. A mulher de Provérbios, ela é uma mulher real. Ela é uma mulher que dava conta de muitas tarefas, mas ela fazia todas com muita proeza e com muita sensatez, porque ela era uma mulher sábia. Ela amava o Senhor em primeiro lugar, colocava o Senhor nas premissas do seu dia. Era uma mulher que amava o marido, ela cuidava do marido, porque não é só amar, é você cuidar, respeitar, zelar, honrar, estimar, ter afeição. Até o tempo que você olha para ele, você diz assim, meu Deus, esse homem está tão bonito hoje, e por que não elogiar? Chegar e elogiar. Meu filho, hoje você está um gato. Eu faço com meu marido toda vez. Pego ele, dou logo um beijo. Você está um gato hoje. Ele já sai abastecido de casa. Ele já sai com um copo cheio. Que só foi uma atitude minha. Que ele vai lembrar de mim o dia todo. Às vezes é um bilhetinho que você coloca na roupa dele, ou então no material do trabalho, que ele vai abrir e vai ser surpreendido. Às vezes é uma mensagem do WhatsApp que ele não estava esperando. Então, coisas que você precisa entender que é o cuidado, o seu cuidado com ele, o amor, é o cuidado, é o zelo, é você praticar isso, né? Ter o hábito de praticar. Além disso, é uma mulher que cuidava da sua casa,
Dani, a casa vem nas frente dos filhos? Vem, porque a casa é o lugar onde o coração é formado. O lar é onde o coração é formado. Então, se você tem filhos, se você não cuida da sua casa, se sua casa for desordenada, for desorganizada, os seus filhos vão ter o retrospecto daquilo onde eles moram. Então, você precisa organizar a sua casa. E aí, por fim, você vai agora o quê? Cuidar dos filhos. Dani, meu filho é a quarta prioridade. É a quarta prioridade, amado. Seus filhos têm um tempo de educação com você. Seu marido vai ficar para sempre. Eu sempre digo essas minhas amigas, Daniela, você cuida tão assim do seu marido. Eu digo, cuido, porque ele vai passar o resto da vida ao meu lado. Sou eu e ele ali, ó. E minhas filhas, elas vão crescer e cada uma vai encontrar a casa delas depois, o casamento delas, a vida delas. Então, faz parte entender esses projetos. Depois vem a nossa própria pessoa mesmo, como mulher, de nós nos cuidarmos, ter um tempo para nós, ler um livro, fazer tudo isso. Ter um tempo no seu dia para fazer isso, de você ter um tempo sozinha, ter um tempo de fazer algo que você queira. E depois você vai ter a sua vida pública. Dani, a minha vida pública, a minha última prioridade é amada. Porque se você botar ela em primeiro lugar, você vai exatamente para o lugar do feminismo. Você vai rodar exatamente onde ele está. Então, o Senhor te convida hoje, e a sua vida pública não pode ser aquilo que você é reconhecida. A mulher virtuosa, ela era reconhecida pela vida que ela vivia dentro do seio da família dela. Era isso que embasava. E no final, ela foi elogiada pelo marido. Quem elogiou ela? Foram as pessoas de fora? Foi não. Ela foi elogiada pelo marido. Então, essa é a mulher que a gente está buscando aqui. A mulher que não é inatingível. Ela pode ser atingível tranquilamente, desde que ela alinhe suas prioridades. E devemos também orar, né? E a Adriana colocou aí a oração do dia, tá? Ela colocou toda a oração, escreveu todinha. Então, se você não souber como orar direcionadamente para um capítulo, ela colocou lá a oração inteira, e você pode olhar, ler e fazer a sua própria oração, tá? Sempre ela vai colocar, todo dia de manhã, ela vai colocar essa oração do dia, que está no final do capítulo, aqui, ó, no finalzinho. Então, você pode ir lá, ler aquela oração e saber exatamente qual oração que você vai fazer em cima do capítulo do dia, tá bom? E agora eu quero orar por vocês. Eu queria agradecer a minha amiga Giselda Sattler, se ela estiver por aí, para ela dar um tchau. Eu sei que ela está com a vida bem corrida lá em BH. Amanhã eu estou chegando em BH também para me juntar a Giselda aí nessa obra maravilhosa do Experiência do Lar. A Gina também está por aí. A Gina, minha amiga querida, parceira, desde o início do Experiência do Lar. Está aí, Gininha? A Glauce chegou depois também. Tudo bom, Glauce? Ela está aí, ó. Pode falar, Gi. Oi, meus amores. Está comendo, não é? Eu estou sem a câmera, mas eu estou muito feliz, muito emocionada, assim, com a palavra. Deus tocou muito no meu coração com tudo que aconteceu até agora. Que Deus abençoe grandemente esse grupo e que nós venhamos realmente ser chamadas, né, bem-aventuradas, né, mulher segundo o coração de Deus nos nossos lares. Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Amém. Gina, de lá de São Luís. Giselda. Desculpa, gente, eu estou aqui já com o cabelo preso, que o dia foi longo. Mas eu estou com a mamãe aqui nos finalmente, colocando ela para dormir. Mas é muito abençoada a palavra, obrigada. Que Deus continue abençoando a todas. Amém. Privilégio estar aqui com vocês. Você quer orar, querida, para a gente se despedir hoje? Você Posso? pode orar? Então, vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer por esta oportunidade, agradecer pela disposição da Dani, ó Deus, em conduzir esse grupo de mulheres e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude e nos ensina a sermos esposas, desempenhando o nosso papel como auxiliadora idônea, sabendo ouvir, sabendo respeitar, sabendo, ó Deus, apoiar nosso marido,
trazer aconchego, amor, amparo, que ele sinta Deus seguro do nosso lado e que a nossa casa reflita o amor do Senhor através de nós. Obrigada, Deus, porque não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Obrigada por cada família aqui representada e que o Senhor use cada uma dessas mulheres como um canal de bênção. Momento de calar, que nós possamos calar. Momento de falar, que nós possamos falar. Mas com a sabedoria de Esther, com a direção do teu Santo Espírito e com, ó Deus, o amor do Senhor que nos une. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas. Alguém quer falar nesses minutinhos finais? Alguém quer sentir, tem alguma palavra a liberar, algum compartilhar? Amém, amém. Então, faltando 3 minutinhos, quem quiser falar, sentir que, Dani, foi isso, assim, que o Senhor falou comigo, compartilha, às vezes é algo que outra está precisando ouvir, né? A gente viu isso muito na mentoria passada. Não fiquem com vergonha, eu sei que é um novo grupo, né? E essa área da nossa vida, do casamento, a gente às vezes se envergonha de falar, porque é a nossa área mais delicada e íntima, né? Da nossa vida, mas que vocês possam, assim, sentir esse lugar aqui, um ambiente seguro. Tanto é que as gravações, elas não ficam disponíveis no YouTube, elas só vão ficar disponíveis na sua plataforma, você não vai conseguir compartilhar o link com outras pessoas, eu queria te dizer isso. Você vai assistir dentro da sua plataforma, porque é um lugar de intimidade, é um local que a gente precisa ter esse ambiente aconchegante para poder falar. Pode falar, Michele. Abrir o microfone, pode falar. O que eu ia comentar, né, que quando chegou para mim, né, esse convite para fazer o curso, já era uma área de oração que eu precisava melhorar, assim, que eu sentia de Deus que eu orava por tantas pessoas e via as coisas acontecerem e eu não conseguia fazer isso com a mesma intensidade para o meu marido. E aí, quando eu comecei a ler o livro, né, logo nas primeiras linhas ali, o livro começa a falar justamente isso, né? Por que é tão difícil a gente interceder pelos nossos maridos, né? Então, já era uma coisa que vinha falando, e isso veio muito de encontro, né? Você até comentou aqui, que é justamente porque somos uma só carne, né? Então, quando ele fala alguma coisa, isso realmente nos fere, e aí você falou da questão do perdão, né? Que aí é uma outra coisa também, que perdoar não é a gente passar por cima, né? É, de fato, a gente perdoar. E aí, muitas vezes, esse bloqueio que a gente vai sentindo aí em orar, interceder pelo nosso marido, e Deus revelou isso para mim, é justamente porque você fala assim, eu deixei que as coisas ficassem tudo bem, então eu perdoei. E aí o Senhor vem e te diz, não, você não perdoou. E aí é um nível de perdão que você só alcança, pelo menos é o que eu tenho vivido, na presença do Senhor, porque é mais do que uma decisão sua de perdoar, né? Realmente é um agir do Espírito Santo de Deus dentro de você, porque não é da nossa carne, né? Essa atitude de perdoar, de perdoar de verdade, porque a gente fala assim, tá tudo bem, a gente não tá mais brigado e tal, né? Mas não tá, porque, como no meu caso, né? Por que eu consegui orar e interceder por tanta gente, e por ele era um negócio assim mais pobrinho, né? Então, eu queria testemunhar sobre isso aqui, que nos primeiros contatos ali com a leitura do livro, nas primeiras linhas, né, Deus já me deu essa resposta. Amém. Larissa, pode falar, depois a Rosa. Eu tive essa mesma... Boa noite, meninas. Eu tive essa mesma sensação que a Michele, só que isso tocou em mim de uma forma diferente, assim. Eu tive a mesma sensação de que nossa, por que eu consigo orar pelos meus filhos, pelos meus pais, pela minha família, pelos doentes e tudo, e quando é a vez dele, eu me travo, né? E aí, quando eu fui lendo isso aqui, nossa, gente, com perdão da palavra, também uma mãozada do Senhor, assim, porque ele falou, aí eu falei, deixa de ser orgulhosa, porque você não ora pelo seu marido, porque no fundo você não quer abrir mão da razão, de ter razão, né? Porque eu senti, gente, eu li, estava lendo ainda no PDF, e estava exatamente na mesma posição no computador, eu não conseguia nem andar para frente, porque a vergonha que eu tinha de mim mesma, assim, refletindo, era justamente essa. Eu falei,
tá aí a explicação porque que eu não conseguia orar por ele. É porque era o puro orgulho, porque se eu orar para ele, eu vou ter que deixar de ter razão. Porque eu estou entregando para o Senhor, então eu vou ter que deixar de ter razão, porque o Senhor que vai ter que consertar. Mas me deu uma vergonha interna, gente. Mas aí a gente vai, aprimora, né? Confessa a Deus e pede para ele organizar isso, e eu, todo dia, eu tenho colocado nas minhas intenções aqui, pedir ao Senhor, me livra do orgulho, porque eu tenho que devolver, pedir para o Senhor, devolver para o Senhor amado, para o Senhor fazer o que o Senhor tem que fazer, que só o Senhor sabe, né? E que eu deixe de ser orgulhosa, porque eu não conseguia orar pelo meu marido por orgulho, gente. Vocês acreditam nisso? Estou aqui confessando em comunhão, que era isso. Tem até um ditado que eu falo isso para minhas filhas. Filhas, é melhor você deixar de ter razão do que ter... Melhor você ter paz do que ter razão. Pois é, porque eu não queria deixar de ter razão, porque aí eu ia ficar ali, né? Toda vez cobrando a minha razão, né? Às vezes a dele nada, tem que devolver para Deus, Deus vai organizar. Ele a gente tira a paz, ele tira a nossa paz. Esse lugar de razão, porque a gente quer sempre mostrar algo que está dentro de nós. O orgulho faz a gente esmurrar a ponta da faca, né? E devolver toda vez de volta para a pessoa que fez, feriu a falta de perdão, né? E aí, nossa, é uma coisa que eu já tomei consciência disso, o Espírito Santo já me iluminou nesse ponto, e aí agora eu estou conseguindo organizar. Gente, é uma paz da alma que dá. Aí a paz, né? É isso aí. É melhor ter paz do que ter razão. Quer dizer, é melhor abrir mão da razão. Aí eu falava, bicho orgulhosa. Amém. Rose, minha querida, você agora. Reler esse livro é maravilhoso, né? A gente vai vendo o quanto a gente precisa melhorar a cada segundo, né? Aqui na página 38, né, diz assim, que não são as palavras que dizemos que fazem a diferença, mas o poder de Deus, né? O poder de Deus que acompanha essas palavras, né? E um pouco mais abaixo ele diz assim, a Bíblia nos ensina que a mulher pode ganhar o marido sem dizer palavra, porque o que ele observa na esposa fala mais alto do que o que ela diz, né? É a gente deixar que o Senhor fale por nós, né? E tudo isso que as meninas falaram, que a Dani falou também, né? Tudo, a gente não quer deixar, porque a gente não quer deixar o nosso ego fala mais alto, né? A nossa vontade, a nossa razão, né? E a gente não quer deixar que Deus fale, né? Pelas nossas atitudes. A gente quer achar ali o culpado, achar ali quem tem razão, quem não tem razão, mas não entregar verdadeiramente isso para Deus e deixar que Ele fale através das nossas ações, das nossas atitudes, né? Que nós venhamos ser boca, né? Deixar ser boca de Deus, né? Amém. Glória a Deus. Então, meninas, fechamos hoje nossa primeira aula. Foi uma bênção. Aí vamos ter aula agora, terça-feira, tá? Terça-feira, aí vamos tirar uma foto, né? Precisamos tirar uma foto para marcar esse tempo novo na nossa vida. Eu gosto muito de fotos, porque eu vou lembrando das pessoas, eu gosto de orar por elas, mesmo elas saindo daqui um tempo depois, né? Porque, olha, cada um aqui vai pegar a sua cruz depois e seguir, viu? Faz parte do processo. Tem mulheres que saíram daqui e foram dar essa mentoria para outras mulheres. Eu fico tão feliz, porque eu vejo os frutos, né, dessa mentoria. Vamos, um sorriso aí bem lindo. Foi. Mulheres lindas, virtuosas, que vocês já são virtuosas, tomem posse disso. Vocês já são virtuosas na presença do Senhor. Uma boa noite, amanhã, meio-dia, as orações. Não deixem de ler o capítulo 2, vamos adiante, começou agora. Vai chegar uma hora que vai ficar um pouquinho pesado, e o Senhor vai nos dar um bálsamo de Gileade, e a gente vai continuar, vocês vão perceber isso, ao tempo que a gente for percebendo isso, a gente precisa de novas direções, eu vou apresentar novas estratégias para a gente em oração, tá? Esse início é maravilhoso, nossa oração queima, mas quando chega na metade, a gente vai caminhando como se tivesse um tijolo aqui deste tamanho, um cimento, uma caixa de cimento, e aí o Senhor vai dando novas estratégias para a gente ir terminando. Vocês vão ver que é puro
puro bálsamo da presença do Senhor, essa mentoria, mas ela, não vou negar para vocês, ela é difícil. Ela exige de mim também muito sacrifício. Preciso que vocês orem por mim. Querendo ou não, estou na responsabilidade espiritual de vocês. E muito do que vocês passam vai ser um retrospecto no meu casamento. Então, orem por mim. Orem por mim. Pela minha casa, pelo meu casamento. Esse mês de março é um mês muito corrido para mim, por conta do Dia da Mulher. Eu vou pregar em muitas igrejas. Vou me ausentar de casa, vou viajar amanhã, só volto segunda. Então, orem por minha casa. Olhem, quando vocês estiverem orando, ore pela Dani também. Senhor, cubra ela, Pai, com teu nome. Não deixa nada de mal chegar à tenda da Dani. Orem pela saúde emocional do meu marido. Meu marido passou por muito, perdeu 2 irmãos em 6 meses. Isso não tem nem 1 ano ainda. Ele perdeu 2 irmãos. Orem pela saúde emocional do meu marido. Ele ainda está nessa fase de compreender esse luto todo, tá? E vamos adiante. O Senhor vai nos ajudar. Amém? Um beijo, amo vocês. Deixa eu tirar minha gravação para não perder nada. Parar de